Sucedeu depois disto o seguinte. Depois de quê? Eu sempre falo isso com vocês. Acabe tinha acabado de vencer uma guerra contra os sírios. E diz a Bíblia que Deus, o próprio Deus falou com Acabe: eu vou dar a vitória a você, Acabe. Você não vai vencer porque você é forte, você é um rei inteligente. Não, 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 não. Eu vou dar a vitória a você. Se você ler o capítulo anterior, 20, você vai ver como que foi extraordinário essa vitória. Só que nesse contexto de uma guerra com um rei sírio chamado Ben-Hadad, Deus deu uma ordem para Acabe. Acabe, você vai matar todo mundo. Quando você fala matar todo mundo, é todos, né? Não existe exceção para todo mundo. O problema é que Acabe não obedeceu a Deus, ele deixou Ben-Hadad vivo. Pelo fato dele ter deixado o rei sírio vivo, Deus olhou para Acabe e falou assim: eu fiquei extremamente chateado com você, Acabe, e você vai pagar as consequências dessa desobediência. E diz a Bíblia que Acabe ficou revoltado com o Senhor, achou que não é justo não. Aí entra nesse texto, o capítulo 21. Olha aí. Depois disso o seguinte, Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém Nabote me disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei, olha que mulher ousada, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Vamos parar aqui, mas eu vou te explicar daqui a pouco um pouquinho mais desse texto. Irmãos, na minha cabeça, se esta não for a pior família do mundo, está entre as piores. Se esta família não for a pior família que já pisou nessa terra, você, sem dúvida, vai listá-los entre as piores famílias que já passou por essa terra. Porque nós estamos falando de um casal aqui bem cruel. Primeiro nome, Acabe. Acabe era ímpio, louco, que usava do trono para satisfazer as suas mazelas, a sua imundície. Acabe. Mas diz alguém que aquilo que é ruim pode piorar? Casou com uma mulher. Pior ainda. Casou com uma mulher chamada Jezabel. Só o nome já, não é verdade? Jezabel. Jezabel era feiticeira, idólatra, mentirosa. Jezabel era o pior exemplo do que uma mulher pode ser, principalmente no tocante à vida familiar. E casou com essa mulher. Pois é. Eu vejo nesse texto, irmãos, o que tornou esta família, se não foi a pior, uma das piores famílias que já pisou nessa terra. Aqui há exemplos para você e para mim do que não fazer. Quando olho por esse texto, eu aprendo o que não devemos fazer. Então, hoje, eu vou ensinar para você uma coisa, é o contrário, né? Geralmente, pregação ensina você a fazer o certo, a se portar de maneira certa. Hoje eu vou te ensinar a você ter uma família a pior possível nessa terra. Ah, pastor, eu queria tanto ter uma família ruim.
Queria tanto. Pois é, eu vou te ensinar de acordo com esta família. Se você fizer isto, sua família vai ser também uma das piores da terra. Ah, pastor, não quero ter minha família ruim, não. Eu quero ter uma família melhor. Pois é só evitar não praticar o que essa família praticou. Eu acho interessante a vida, irmãos, porque quando a gente nasce, a gente é bem sonhador, né? Eu não sei você, mas até hoje eu sou bem sonhador, mas quando criança, então, eu já quis ser caminhoneiro. Meu pai, nós íamos para a praia, meu pai tinha um Uno. Eu andava no banco de trás, virado para trás do carro. Para quê? Para quando meu pai corta. O senhor lembra disso, pai? Cadê o pai? O senhor lembra disso? Para quando o pai cortasse os caminhoneiros, eu acenava para os caminhoneiros, porque eu passava na frente deles, né? Eu fazia joinha para os caminhoneiros. Gente, alguns caminhoneiros bacana, eles buzinavam. Ah, para mim eu ganhei meu dia. Por quê? Meu sonho era ser um caminhoneiro. Eu já sonhei em ser administrador de empresa. Mas o interessante e aqui que está a chave da questão. Quando a gente é criança e a gente sonha em ser, em ter, a gente não acrescenta no nosso sonho um fator chamado pecado. A gente sonha, mas a gente esquece que existe algo na raça humana que arrebenta com tudo, que destrói tudo. Esse fator é pecado. Quando a gente é criança, alguns sonham em casar. Quem estudou aí fazia aqueles... Qual idade que você quer casar? E você colocava lá, 20. Eu colocava lá, eu quero casar com 20 anos. Fui casar mais tarde. A Cris que colocava mais tarde, casou mais cedo. Mas você sonha, eu sonho em casar. O outro pode sonhar, eu sonho em ter filhos. Tudo isso é bom. Mas uma coisa que a gente esquece quando a gente é criança, adolescente, até mesmo adulto, é de acrescentar um fator que é cruel, chamado pecado. O pecado arrebenta, irmãos. O pecado destrói. O pecado é o pior problema da humanidade, sabe por quê? Porque tudo que você fizer que não for pecado, não te coloca como rebelde diante de Deus, mas o pecado coloca você como rebelde, coloca você suscetível a vivenciar a ira de Deus. Então sim, pastor, o pecado é a pior tragédia. E eu vejo aqui nesse texto um casal, Jezabel e Acabe, que ignoraram o fator pecado dentro da vida familiar. Você não sabe, não sei se você sabe, mas Jezabel foi a mulher que induziu o culto a Baal. Ela, olha o que uma mulher tem condições de fazer numa família. Ela foi quem induziu o culto a Baal, uma mulher tão idólatra. E Acabe um fracote, que entrou na onda. Se você perceber, depois você vai ver Elias entrando naquele cenário, naquele contexto com os profetas de Baal. Note, naquele contexto de Elias já eram 850 profetas. Idolatria havia crescido. Pois é. Então eu aprendi aqui, meus irmãos, 4 coisas do que você não deve fazer. Eu vejo nesse texto 4 questões que essa família teve, que a fez ser a pior família, na minha visão, que já pisou nessa terra. Essas 4, eu separei 2 masculinos e 2 femininas. É 2 para os homens e 2 para as mulheres. Mas eu vou começar com os homens. Ah, pastor, por que nós? Para você crescer, amadurecer. Para os homens, as 2 palavras começam com M. M, M. Para as mulheres, as 2 palavras também começam com M. Eu fiz isso exatamente para você, com a graça de Deus, gravar, se você conseguir. Separei 4, 2 que Acabe teve, 2 que Jezabel teve, não significa que foram só essas, existem outras, mas eu separei essas 4 pela manhã, que fez essa família ser a pior família da terra, para você não praticar. Se porventura alguma encaixou com você, a minha palavra é: abandone imediatamente, porque senão o resultado vai ser bem semelhante ao resultado desta família. A primeira coisa é: o que fazer, o que tornou essa família a pior família possível? Número 1, esta família teve um marido materialista.
esta família teve um marido materialista. Eu disse que começaria com M, materialista. Homens, quer arrebentar com sua família? Quer acabar com a vida conjugal, familiar? Quer acabar? Seja o maior materialista possível. O que é uma pessoa materialista? Materialista é aquela que está afoita por consumir. Ela quer ter. E ela quer tanto ter que ela passa por cima dos outros para ter. Ela passa por cima do cônjuge. Se for para ter, ela atropela todo mundo. Ela passa por cima do amigo, ela passa por cima do vizinho, ela passa por cima de quem quer que seja, porque o material virou o seu Deus. Olha o verso 1, põe os seus olhos aí no verso 1, do capítulo 21. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha. Gente, eu não sei se vocês percebem no texto, mas aqui no texto tem um homem bem materialista. O cara é rei, tinha acabado de vencer uma guerra, dinheiro não faltava, bens não faltavam, mas ele tinha uma casa ali, dizem os historiadores, que era uma casa de verão. Ó, para você ver o privilégio desse rei. Uma casa de verão. Ao lado dessa casa tinha um lugar que pertencia a Nabote. Ele chega para Nabote, olha o tom autoritário: dá-me a tua vinha. O camarada se acha Deus na terra, né? Dá-me a tua vinha. E Nabote, um homem crente, entendeu que ele não poderia dar e nem vender. Olha o que Nabote responde, verso 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Existe na Bíblia, irmãos, princípios que impediam a herança ser vendida ou doada. Só ouça, só ouça. Números 36, 7, a Bíblia diz assim: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo para tribo. Agora escute mais. Levítico 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Sabe o que Nabote está fazendo aqui? Nabote está dizendo para Acabe: Acabe, eu não posso te doar, eu não posso te vender. Por que eu não posso fazê-lo? Eu não posso fazê-lo porque a Bíblia não me permite nem te vender e nem te dar. Eu não posso, é herança do meu pai. Isso aqui é algo que não há preço, que compre. Sabe o que foi o resultado? Diz a Bíblia que Acabe agora vai para o canto, vai chorar igual menino, igual moleque. Porque na cabeça de Acabe, o que mais importa para ele é o material. São bens, são coisas. E, meus irmãos, nós estamos numa geração materialista. Eu falo de mim, você avalia a sua vida, mas quando eu olho para mim, eu vejo que se você não fizer uma reflexão pura, com a graça de Deus iluminada por Ele, você cai nessa cilada que o mundo tanto prega para a gente. O mundo induz você a ser materialista, capitalista. O mundo induz você, pai, a viver em prol do material, em prol do dinheiro. Há homens que estão perdendo noites de sono, perdendo tempo com a família, tempo conjugal, porque fazem do trabalho o Deus da sua existência. Trabalho é uma bênção, mas trabalho não é o nosso Deus. Devemos trabalhar para viver e não trabalhar para morrer. Tem uma geração que, por causa de idolatrar o material, trabalha, aí nega tempo à esposa, nega tempo aos filhos, nega tempo à família, se tornaram materialistas. Para eles o que impera é o material. Quanto mais ter na cabeça deles, é melhor. Acabe é rei, o camarada tem dinheiro e está querendo um pedacinho de terra do lado de onde ele tem uma propriedade. Ô gente, por que não compra em outro lugar? Pois é. Quer ser e ter a pior família do mundo, homens? Seja materialista. Você vai ver que você vai arrebentar com sua família. Hoje eu estou vendo gente perdendo saúde para ganhar dinheiro
e depois perdendo dinheiro para tentar recuperar a saúde. Você vê isso aí. Ó. Gente que está adoecendo porque fez do trabalho Deus. Trabalho é uma bênção, gente. Mas tudo tem uma palavra: equilíbrio. Você precisa dar tempo à sua família, você precisa de colocar o material no lugar que lhe convém. Não estou falando que o material é desnecessário. Não, não. O material tem importância. A gente precisa do material. A gente precisa de uma casa, a gente precisa de ter móveis dentro dessa casa. Material, tudo isso é importante. Agora, qual que é o problema, pastor? É quando eu faço o do material o meu Deus. Acabe, o que imperou no seu coração era só o material. Ele só quer ter, 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 ter. Não importa a quem ele tem que atropelar. Pois é. Agora que o caldo engrossa. Falando para os homens, Acabe foi um marido materialista. Segundo M, Acabe foi um marido mimado. Você sabe o que é mimado? Eu posso te ilustrar usando um programinha de televisão para você entender o que é ser mimado? Chaves. Mas eu não quero falar do Chaves, eu quero falar do Kiko. Você lembra quando o Chaves lá arrumava uma briguinha com o Kiko? O que o Kiko falava? Vou contar para minha mãe. Isso é ser mimado. Mimado é o seguinte, é gente que não amadureceu para enfrentar os problemas. Quando o problema chega, eu vou correr para minha mãe. Isso é ser mimado. Eu trouxe uma definição. Essa definição é de dicionário. O que é uma pessoa mimada? O dicionário diz, é uma pessoa muito protegida pelos pais ou algum parente, que recebe muitos agrados, que sempre pede ajuda aos pais e geralmente não toma decisão sozinho. Mimado. O problema chega, ele já quer pular no colo de alguém, para que esse alguém resolva o problema dele. Pastor, de onde o senhor está vendo no texto que Acabe é mimado? Eu vou te mostrar agora o verso 4. Verso 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse, não te darei herança de meus pais. E deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Gente, é rei o rapaz. É marido. É um homem. Ele chega diante de Nabote, dá uma tua vinha. Nabote, não te dou e nem te vendo. Não posso fazer isso porque é a herança dos meus pais, a Bíblia não permite, não posso. O camarada vai, fica desgostoso, agora não quer comer mais não. Eu não como mais, estou com greve de fome. Por que, Acabe, você está com greve de fome? Ah, porque o rapaz não quis me vender o terreno dele. Ô, gente, que tipo de homem é esse? Não. Aí, mulheres, pensa no seu privilégio de casar com um homem assim. Onde que sai na rua, vou comprar a moto do camarada. Me vende sua moto? Não te vendo minha moto, não. Ah, vai para dentro de casa e faz greve de fome. Olha que marido mimado. Quer, homens, acabar com a sua família? Seja mimado. Chegou um problema? Corre pro colinho do papai e da mamãe, sabe? Ô papai, aqui minha esposa, não aguento mais essa mulher, essa bruxa. Pois é, você casou com ela. Ah, papai, me ajuda aqui, olha, me socorre. Mimado. A Bíblia nos chama, meus irmãos, a ser homens. Eu estou falando com nós, homens. Aqui é papo agora de macho para macho. A Bíblia manda a gente assumir as nossas responsabilidades. Nós não podemos ser mimados. E eu tenho uma sensação assim, muito triste pelas mulheres que casaram com homens mimados. Eu acho que essas mulheres devem sofrer demais, gente. Devem sofrer demais. Jezabel aqui, ela chegou diante de Acabe, você vai ver agora no texto. Acabe está lá com grevinha de fome. Ai, não quer me vender. Ah. O problema é que essa mulher chega para Acabe e piora o cenário, que aí vai entrar a parte delas. Eu já vou chegar lá. Quer arrebentar com a sua vida familiar? Só ser mimado. Eu só queria te perguntar, essa geração mimada que você às vezes encontra, quem está mimando essas pessoas? São os pais. Então eu queria dizer para você, pai, mãe, tome conta de você, do seu coração, das suas atitudes, da maneira como que você está lidando dentro da sua casa, que pode ser que você está criando um mimado.
Um filho, uma filha que não sabe ouvir não. Acabe diante do primeiro não, faz greve de fome. Parece que nunca aprendeu a ouvir não, né? Ô, gente, se tem uma coisa que a gente tem que aprender a lidar é com não. Porque a vida, existem mais nãos para a gente ouvir do que sim. A vida é assim, você que amadureceu, você sabe que é assim. Os nãos estão aí, toda hora, em todo momento. Ah, se eu fizer greve de fome porque recebi o não, vou morrer. Vou ficar sem comer, porque a vida é assim. Prepare o seu filho para os nãos da vida. Prepare o seu filho para as dores da vida, os traumas da vida, porque viver é doloroso. Viver é algo que machuca demais. Não é para gente fraca. Não é para homem mimado. Eu vou te dar alguns exemplos, aproveitando o meu tempo. Um teste para você saber se você é mimado ou não. Eu ia pular essa parte, mas vou fazer. Pastor, como que eu sei que eu sou mimado? Agora é um teste, você olha para esse teste e veja se você está dentro de alguma coisa aqui. Primeiro, o mimado não tolera discordantes. Isto é, se ele fala alguma coisa e alguém fala o contrário, ele acha que é uma ofensa para o coração e fica magoado. Discordou de mim. Eu disse que gosto de piano, o sujeito disse que gosta de bateria. Não pode. O mimado, ele acha que as pessoas têm que gostar e concordar com aquilo que ele gosta e concorda. Você está entendendo? O mimado não aceita opinião contrária. Um fator que prova que você amadureceu é quando você sabe lidar com discordâncias, com opiniões contrárias. Apesar de você discordar de mim, nós somos amigos, vamos caminhar junto. Eu não me importo se você pensa diferente, agora eu penso assim. Vamos caminhar juntos, sabe? Segundo exemplo, teste de uma pessoa mimada. Se ofende facilmente. O mimado fica ofendido com qualquer coisinha. O mimado é o seguinte, se você passou na rua e de repente não cumprimentou, o dia dele acabou. Gente, quantas vezes a gente passa na rua e as pessoas não nos cumprimentam? E não nos cumprimentam nem sempre é porque não querem. Existe uma série de coisas, às vezes a pessoa não está bem. Você tem que considerar isso. Às vezes a pessoa não vê direito. Tem gente que tem dificuldade de ver a distância. Tem gente que está, às vezes, sobrecarregado. Quantas vezes eu já saí na rua com a cabeça cheia de coisa? Essa semana meu pai passou mal, quase que eu caí de moto, falou comigo, meu filho, vem aqui, eu estou muito mal. Peguei minha moto e saí. Eu vi um punhado de gente no meio do caminho, mas não sei quem que eu vi. Por quê? Você está focado. É porque a pessoa é mal? Não. Agora o mimado não aceita, irmãos, nada que seja contrário do que ele quer, porque ele fica ofendido. Qualquer coisinha está ofendido. Terceiro, o mimado não aceita crítica. Critica o mimado para você ver. Você arrebentou com ele. Critica o mimado. Se você falar alguma coisa que seja, às vezes, até mesmo para o bem dele, você arrumou um inimigo. Quarto, o mimado não aceita outro receber o holofote. Já perceberam isso aqui? Se alguém está sendo aplaudido, está sendo visto, está sendo elogiado, dá uma raiva nele, ele não admite não. Ele não consegue conviver com gente que faz coisas melhores, que recebe mais elogios. Isso é o mimado. Agora, aquele que amadureceu, pode elogiar, problema não. Pode exaltar, não tem problema não. Eu sei quem eu sou. O maduro é bem resolvido. Ele sabe quem ele é. Independente se você ver nele ou não as coisas que ele tem, ele não se importa com isso. Você pode pensar diferente de mim, não tem problema. Característica de quem amadureceu. Passou no teste? Espero que você tenha passado no teste. E que você não seja um marido mimado. Vamos para as mulheres, né? Chegou a vezinha delas. Eu disse que para os homens seriam 2 M's, né? Marido materialista e o marido mimado. Para as mulheres também 2 M's. Quer arrebentar com a sua família? Ter a pior família do mundo? Eu vejo nesse texto que você pode fazer para você ter a pior família do mundo. Mulheres, primeiro,
Seja uma esposa mandona. Seja mandona. Quer acabar com o seu casamento, com a sua família? Comece a ser mandona. Seja uma Jezabel dentro de casa. Só vez no texto, vejo, verso 5. Verso 5. Porém, vindo Jezabel, você lembra que Acabe estava lá desgostoso, sem comer. Vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tem assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Aí Acabe vai responder: porque falei a Nabote, tal. Aí o verso 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre o seu teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha a ousadia dessa mulher. Eu te darei. Eu acho interessante, mulher tem um papel fundamental. Ela começou bem aqui, mas ela terminou muito mal. Que às vezes os maridos, eles passam por crises. E aí, quem aqui tem uma vida conjugal sabe o que eu estou falando. Às vezes faz muita diferença uma mulher chegar e, meu bem, vamos caminhar mais uma trilha, vamos dar mais um passo, vamos caminhar mais um pouquinho mais. Uma diferença, quem aqui é casado sabe a importância disso. Jezabel chegou, ser rei de Israel é um tom um pouco duro, mas é necessário. Ser rei de Israel começa bem. Que ela poderia falar assim: pois é, Acabe, suplica a Deus agora o favor dele. Vamos pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, para você ou não ter esse terreno ou ter outro. Uma mulher sábia fazia isso, mas a Jezabel começou bem e terminou mal. Falou assim: Acabe, eu vou te dar essa vinha. Eu vou te dar essa vinha. Aí ela vai bolar um projeto para essa vinha chegar na mão de Acabe. Mas antes de falar do projeto, eu preciso te falar isso aqui. Você, irmã, você não é uma esposa mandona, não? Mandona. Dura coisa, eu vou falar disso na quarta-feira próxima e na outra. Próxima quarta-feira eu vou falar do papel masculino e na outra do papel feminino. Porque se tem algo nessa geração que está sendo invertido, é a mudança de papéis dentro do lar. Papel. O que é papel? Se eu, homem, quero fazer o papel da mulher dentro de casa, resultado você já sabe. Tragédia. Se a mulher quer fazer o papel do homem dentro de casa, resultado você já sabe. Tragédia. Jezabel quer fazer o papel do homem. Ela quer liderar num lugar que Deus não a chamou para ser líder. Ela quer ser a cabeça num lugar que Deus falou: você não é a cabeça. Cabeça é seu marido. Quando a gente inverte os papéis, a gente está caindo numa cilada grandiosa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmã. Você lembra quando você casou? Quem casou aqui numa cerimônia? Você lembra quando você entrou pelo templo? Você estava linda, né? Vestida de noiva, aquela coisa magnífica. Se você não fez assim com você, você sabe do que eu estou falando, que você já viu muitos. Aí a noiva entra. Geralmente, quem acompanha a noiva? Não é o pai dela? O noivo fica aqui, ó. Ou aqui, não sei, mas fica à frente. A noiva vem acompanhada do pai. O noivo vai ao encontro. O noivo cumprimenta o pai, pega na mão da noiva e traz a noiva até o altar. Isso é uma simbologia. O fato de o noivo ir cumprimentar o pai, agora o pai entregar a filha como esposa para aquele noivo, é uma simbologia de troca de autoridade. É como se o homem, o pai, vindo com a filha, ele chegasse diante do noivo e dissesse assim, simbolicamente, ele dissesse assim: ô moço, esta aqui é minha filha. Até hoje eu fui o cabeça dentro de casa, até hoje eu fui o líder, até hoje eu ensinei, eu eduquei, até hoje eu fiz o meu papel. Agora, a responsabilidade é sua. Agora você vai ser o cabeça, agora você vai ser o líder. Agora esta mulher, antes ela vinha a mim para ser o amparo, para ser o seu repouso. Ela vinha a mim, eu era o pai dela. Mas agora é você. Agora você que cuida, agora que você que sustenta, você que acolhe, você que recebe, agora é você.
é uma simbologia de troca de autoridade. Não é a mulher que é a líder, é o homem. Jezabel falou assim: não, aqui dentro de casa, eu sou a líder, eu mando. O resultado você já vai ver. Quer acabar com a sua família? Seja uma esposa mandona. Segundo, para as mulheres, eu termino com essa segunda. O que fazer para ter uma pior família do mundo? Seja uma esposa mentirosa. Seja mentirosa. Minta hoje, amanhã. O mentiroso é assim. Se você conhece gente que fala mentira, você sabe. Mentira é algo que hoje eu falo, amanhã eu me torno a mentira que falei. Você entendeu? Daqui a pouco eu acredito que aquela mentira é verdade. É um processo caótico, cruel. O mentiroso, a tendência dele se tornar cada vez mais mentiroso é grande, porque se ele não se arrepender e não suplicar a graça de Deus, porque hoje ele fala uma mentira aqui, aí amanhã ele tem que mentir de novo, para sustentar essa mentira. Aí amanhã, semana que vem, ele tem que sustentar aquelas mentiras, então ele tem que falar outra mentira. Vai virando um ciclo. E o pai da mentira é o diabo. Quer ver Jezabel mentindo? Deixa eu ver onde está o verso. Verso 8. Verso 8. Esse nós não lemos ainda. Então, aqui Jezabel tomando atitude, para resolver o problema lá. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com sinete dele e as enviou aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade que habitavam em Nabote. Deixa eu te explicar aqui. O rei tinha um sinete. Sinete é uma espécie de um anel que só o rei tinha. Esse anel funcionava como uma espécie de um carimbo. Quando o rei decretava alguma coisa, ele pegava aquele anel, aquele sinete, e está válido. Entendeu? O que Jezabel fez? Escreveu cartas, pegou o anel, o carimbo de Acabe e selou, carimbou, como que se dissesse o seguinte: são ordens dele, viu? Mas não eram ordens de Acabe. Ela que estava planejando aquilo todo. Ela mente, fingindo ser ordens do marido, mas quando na verdade é a astúcia do coração dela. Olha para você ver. Olha o que ela faz mais. Verso 9. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Gente, isso aqui para mim é o pior dos piores contextos aqui. A Jezabel está querendo dar para o marido a terra de Nabote. Ela faz o povo jejuar. Jejum, quando o rei estabelecia jejum público, coletivo, era por causas grandiosas e especiais. Ela está dizendo o seguinte: eu arrumei uma estratégia, vamos jejuar. Ela está invocando Deus para um projeto maligno. Ela está colocando Deus num plano dela diabólico. Você já parou para pensar nisso aqui? Olha o que ela vai fazer mais. Verso 10, fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: blasfemar-te contra Deus e contra o rei. Ela está querendo contratar testemunhas falsas para acusar Nabote, para Nabote perder a sua vida. Olha mais, depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Gente, a mulher está querendo resolver o problema do marido matando o cara, e chamou o povo para jejuar. Eu não disse a vocês que nós estamos falando da pior família? Se não for a pior, é uma das piores. Olha o caos. Ela está invocando um culto, ela está invocando Deus para uma estratégia diabólica e satânica. Olha que cruel. Aí vai acontecer a tragédia. De fato, Nabote vai ser morto. E foi. Aí a notícia vai chegar a Acabe. Olha o verso 18. Dispõe-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue,
o teu mesmo. São palavras aqui duras de Deus para Acabe. Deus está falando o seguinte: olha, o sangue seu será lambido por cães. É uma figura de uma morte ao ar livre. Tragédia. Tragédia. Olha para o verso 20. Olha o verso 20. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Está chamando o profeta de inimigo. Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Aí verso 23, agora o decreto de Deus para Jezabel. Também de Jezabel falou ao Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Irmãos, aqui tem um fim trágico para uma família que abusou do pecado. Uma mulher que foi mandona e mentirosa. Um homem que foi materialista e mimado. Tem consequências cruéis aqui da parte do Senhor. Só para você entender, a Bíblia diz para Acabe o seguinte: o sangue dele seria lambido por cães. Você vê isso se cumprindo em 1 Reis 22, a partir do verso 2. O seu corpo foi levado para Samaria para ser sepultado, e os cães lamberam o seu sangue. Está em 1 Reis 22, 38. Cumpriu o que Deus havia dito. Com relação a Jezabel, a Bíblia diz que ela iria morrer e não teria um sepultamento. Não teria um sepultamento. Os cães iriam comer o seu corpo. E você sabe como terminou a história dela. Ela foi empurrada do alto do palácio, ela caiu do lado de fora, a carruagem de Jeú passou por cima dela, e quando foi buscar o corpo dela, os cães já haviam comido o corpo dela. Deus disse: se cumpre. Eles tiveram um filho, Acabe e Jezabel, aliás, uma filha. A Bíblia diz que esta filha chamava Atália. Pouco conhecemos a respeito dessa filha, porque os textos bíblicos a respeito dela é muito pouquinho. Mas o que a Bíblia diz a respeito de Atália é que ela fez exatamente como o seu pai e a sua mãe fizeram. Fez o que era mal perante o Senhor e induzia cultos a Deus que não era o nosso Deus. Culto a deuses. Porque aquilo que vemos dentro de casa é aquilo que os nossos filhos serão, não é verdade? Eu queria concluir a minha palavra aqui nesta manhã dizendo para vocês algumas coisas. Primeiro, irmãos, não entre nessa onda materialista, não. Cuidado. O material tem a sua importância, mas o material não substitui Deus na sua existência. Ok? Pode correr atrás de conquistar as coisas, de ter as coisas, nenhum problema. Agora, equilíbrio é a chave. O equilíbrio é a chave. Segundo, não faça do trabalho o teu Deus. Divida tempo. Tempo para você passar com a sua esposa. Tempo para você passar com seus filhos. Tempo da esposa passar com o marido. Estabeleça tempo. De maneira que você, ao administrar o seu tempo, você e a sua família saiam ganhando. Dê mais atenção ao seu cônjuge e aos filhos quando você está em casa. Dê mais atenção. Não busque a felicidade da sua família na aquisição de bens. Eu vou ter muito, o dia que eu tiver muito, minha família será muito feliz. Eu posso te garantir que, de acordo com o Salmo 127 e 128, o que traz felicidade não são bens. Diz o Salmo 127 e 128, que o que traz felicidade é temor ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Cultive o contentamento. Talvez um dos versículos mais difíceis para mim na Bíblia é o de 1 Timóteo 6,6. Põe aí, Carlos. 1 Timóteo 6,6. Esse é um dos textos que me faz repensar, pedir a graça de Deus, porque que texto difícil. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Está difícil ser contente com aquilo que Deus nos deu. Está difícil. De repente você não sofre com isso, mas esse cabra aqui sofre um pouquinho com isso. Respeite o seu marido. Pare de ser mandona, irmã. Vai para o seu papel. Cumpra o seu papel.
Inverter papel é você querer ensinar a Deus, falando: Deus, do jeito que o Senhor estabeleceu, não funciona, vai ser do meu jeito. Deixe de ser mandona, submeta-se mais, converse mais. Não faça como Jezabel, que começa bem, mas termina mal. De repente o seu homem está precisando mesmo de um empurrãozinho, de uma injeçãozinha de ânimo. Faz o seu papel, e o seu papel é muito valoroso e especial. Injeta uma energia nesse varão. Respeite seu marido, não minta jamais. Eu não devia nem estar falando isso aqui, mas eu tenho que falar, né? Não minta, não. Isso vale para nós homens, mulheres, filhos, crianças. Mentira é algo satânico, que o pai é o próprio diabo. Não minta, não. E por fim, rogue quebrantamento a Deus para que a sua família não seja a pior do mundo, mas o contrário. Que a sua família desfrute das graças, das bem-aventuranças, da presença do Eterno, do consolo do Eterno, das portas abertas do Eterno, daquilo que só Deus pode fazer, que embora possa as coisas do lado de fora estar sendo caóticas, mas você dentro da sua casa, você está seguro em Cristo. Nele você confia, nele você refugia. Eu amo o salmista, que o salmista diz que aquele que teme ao Senhor não se atemoriza de más notícias. Antes, o seu coração é firme, confiante no seu Deus. Irmãos amados, eu mostrei a vocês daquilo que vocês podem fazer para ser a pior família. Mas eu queria que esses exemplos fossem para mim e para você exemplos daquilo que a gente não vai fazer, para a gente nunca ser a pior família da terra. O contrário, para que a nossa família seja as melhores dessa terra. Nós temos tudo o que é necessário. Temos Deus, temos a sua palavra, temos o Espírito, temos a igreja, temos irmãos na fé. Bom, não nos falta. Temos aquilo que é essencial.